Professor Cássio na área, trazendo para você mais uma videoaula do nosso curso de Matemática Básica. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar na aula 29 de razão e proporção. Pensa num assunto que é recorrente. Não, esse assunto não é importante, não. Ele é importante ao quadrado, meu querido. Esse assunto é importante demais. Se entender de razão e proporção, tá na matemática básica, é um assunto lá que pega tudo daí para frente. Você que tá aí no 7º ano, 6º ano, já tá começando a ver isso aí. Você vai ver isso aí a sua vida inteira. E se ficar bem agora, vamos para cima que vai dar certo, beleza? Eu vou pedir para você inscrever-se no meu canal, deixar o seu like aí, ativar o sininho e deixar o seu comentário de qual curso você quer fazer, seja técnico ou seja superior, que eu vou trabalhar para te ajudar a alcançar esse objetivo. Vem comigo! Olha só, então, o que é razão, professor Cássio? Olha só, razão, eu costumo explicar que é a mesma coisa que fração, tá? Bem, então beleza. Se razão é a mesma coisa que fração, vou até colocar aqui, né, destacado aqui, ó. Se é a mesma coisa que fração, então nós temos aqui um exemplo de uma fração, ó. A sobre B, onde nós temos que o A é o nosso numerador e o B é o denominador, tá? Nesse caso aqui eu estou dizendo assim, ó, A sobre B é uma fração com o A, B pertencente ao conjunto R. Ou seja, qualquer valor eu posso colocar aqui para A e para B. Porém, o B tem uma única exceção aqui, que ele tem que ser diferente de zero. Por quê, professor Cássio? Presta atenção comigo. Tem como ter zero no denominador? Você sabe que não tem. Vou pegar um exemplo aqui. Que sentido teria eu colocar, por exemplo, 3 sobre 0? Não é verdade? Isso na matemática é indefinido, não tem solução. Perguntei uma vez na sala de aula, alguns alunos disseram que isso é 3, outros falaram que é 1, outros falaram que é 0, mas não há definição para isso, tudo bem? Então vou dar alguns exemplos de algumas frações aqui. Por exemplo, deixa eu apagar. Exemplo, 3 sobre 2. É uma fração? Sim. É uma razão? Sim. É uma razão de 3 para 2, também pode falar assim. Pegar uma razão assim, ó, de 10 para 5. É uma razão? Sim. Nesse caso aqui, você consegue perceber comigo que é mais claro de ver do que esse. Por quê? Esse caso aqui, eu estou percebendo que esse número de cima, ele é o dobro do número de baixo. Então, é que se eu pegar 10 e dividir por 5, você está vendo que vai dar 2, não é verdade? Beleza, então o que significa isso aqui? Quer dizer que a razão do 10 para 5 é de 2. Pode colocar um aqui embaixo? Pode. Se eu dividir isso aqui por 5, não fica exatamente 2? Se eu dividir isso aqui por 5, não fica exatamente 1? Então também posso dizer que a razão 10 para 5 é proporcional, é a mesma coisa, ou é uma fração equivalente a 2 sobre 1. E esse cara aqui, vamos chegar ele mais um pouquinho para cá para a gente fazer como é que ficaria essa situação aqui. Se eu dividir esse 3 por 2, que é a mesma coisa aqui, né? Eu vou encontrar 1,5. Ou seja, você sabe que R$3 dividido para 2 pessoas dá R$1,50 ou 1,5 é a mesma coisa. O que significa interpretando esse 1,5? Significa que o valor de cima ele é 1 vez e meia o de baixo. E é mesmo. 3 não é 2, uma vez, né? 2. Mais 1? Sim, 3 mais 2 mais 1 dá 3. Então, o 3 é 1 vez o 2, mais meia vez o 2. Meio de 2 não é 1? Então vai ser 1 vez e meia o 2. E aqui o 10 é 2 vezes o 5. Não é verdade? Interessante, né? Posso pensar isso aí ao contrário? Posso pensar também. Por exemplo, aqui, ó. 13 sobre 26. Um exemplo aí, ó. Beleza, qual que é a razão aqui? 13 sobre 26. Se eu dividir isso aqui e quiser simplificar, eu posso dividir por 13, aqui passa a ser 1, não é verdade? E eu posso dividir aqui também por 13, por quê, professor? Tudo que eu fizer em cima no numerador tem que fazer exatamente no denominador. Dividir por 13 ficou 1, dividir por 13 também vai dar 2. Tá, e esse caso aqui, professor Cássio? Esse caso aí, a razão é o quê? 1 para 2, ou seja, o termo de cima ele está na proporção de 1 e o de baixo está na proporção de 2. Enquanto esse aqui tiver duas partes, esse aqui vai ter uma parte só. Interessante, né? Enquanto esse aqui tiver uma parte e meia, esse aqui vai ter uma parte só. Interessante, né? Bom, quer ver que você já conhece um pouquinho de proporção? Vamos entender, então, a regra geral de proporção para a gente saber como é que podemos estabelecer isso aqui. Ó, imagina que eu tenho uma fração desse jeito aqui, ó. 2 sobre 5... né? Eu vou igualar essa fração a, por exemplo, aqui, vou pegar um valor aqui, 6
sobre x. Perfeito? Olha só. Então, eu estabeleci aqui uma proporção. O que é proporção, professor? Ó, proporção é o quanto um valor é múltiplo de outro. Observe esse caso aqui. Perceba comigo uma coisa. Eu estabeleci uma proporção porque eu coloquei igualdade, tá bom? Ah, professor, mas você colocou igualdade aqui, então tem uma proporção entre essas duas frações? Tem. Tá começando a entender. Então, tem uma proporção entre essa e essa? Tem. Coloquei igualdade. Então, isso significa que se aqui era 2 e foi para 6, o que eu fiz com 2 para ele virar 6? Muito fácil, né? Eu multipliquei isso aqui por 3. Não é verdade? Sim ou sim? Vem comigo. Então, olha só. Se eu quiser descobrir quem que é o x, não é tudo que eu faço em cima eu faço embaixo? Então, se eu multipliquei aqui por 3 e virou 6, aqui também eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 3. Mamão com açúcar! Não é facinho. Então, eu já descubro o quê? Que o x, nosso x vai ser 5 vezes 3, ele vai ser 15. Guarda esse valor aí. Guarda esse valor aí. Vem cá. Agora, como é que eu trabalho com proporção em valores diversos? Por quê? Pode ser que caia uma situação que não seja tão facinho assim de ver. Tá, você faz o seguinte. Toda vez que você tiver uma proporção, que é símbolo de igualdade, entre duas frações, ou entre dois valores, isso é uma proporção. Você pode utilizar o que a gente chama na matemática de multiplicar o meio pelos extremos. É multiplicar aqui, gente, ó. Esse por esse, primeiro sempre a letra, tá? E depois igualar esse ao produto desse por esse. Isso é multiplicação do meio pelos extremos. Matematicamente, mais a gente fala facilmente que é multiplicar cruzado. Isso é muito fácil, tá? Sempre começando primeiro pela letra. Olha só, perceba que o nosso valor deu 5 vezes 3, deu 15. Guarda aí, nós vamos chegar, ver se vai dar por esse caminho, nós vamos chegar no 15 do mesmo jeito. Vamos lá. Se eu fizer 2 vezes x, você sabe que vai dar 2x, não é verdade? Igual, né? Repito, igual. 6 vezes 5 dá 30, não é verdade? Show? Isso aqui é a equação do primeiro grau. Você sabe muito bem que nesse caso o que eu faço? Isolo o x. X é igual, o 2 passa para cá dividindo 30. Fica 30 dividido por 2. Você sabe muito bem que é 15. Olha o 15 aí! Olha o 15 aí que nós encontramos. Show de bola, né? Que interessante. Aqui eu fiz por meio da lógica, mostrando que o 2 virou 6, porque você multiplicou por 3. E aqui também o 5 virou x, você multiplicou por 3, você sabia que era 15. Aqui eu fiz uma multiplicação cruzada, né, ou meio pelos extremos, e isolando o valor de x, nós chegamos ao mesmo 15. Então, nós podemos dizer que uma proporção pode ser genericamente, ou de forma geral, né, escrita assim, galera. Ó, A sobre B está para C sobre D, onde A, B, C e D são os valores que a gente está falando, que a gente está procurando. Desses 4 valores, você pode estar falando, não, professor, mas que monte de letra, né? Sim. Desses 4, geralmente, vão te dar quantos? Vamos contar? 1 você tem, outro você tem, o outro você tem, 3. E vai te pedir para descobrir o quarto. Isso é que é interessante da proporção, tá? E aí o mais interessante é sempre isso. Você tem que pensar assim, ó. O que eu fizer em cima e eu fizer embaixo, tá valendo. Então, se eu fizesse uma representação algébrica dessa situação aqui, eu poderia fazer o quê? Multiplicar o meio pelos extremos normalmente, ou multiplicar cruzado aqui. Eu ficaria, então, que A vezes D, vou até colocar aqui na frente assim, ó, colocar aqui embaixo, A vezes D, né? A vezes D, é igual, manter o igual aqui, que é a proporção, B vezes C. Isso pode nos ajudar bastante a resolver diversos tipos de problemas, tá bom? Interessante demais, né? Vou dar só mais um exemplo aqui de uma proporção, outra proporção que você pode fazer com esse cara aqui mesmo, olha. Olha que legal. Eu posso fazer também assim, ó. Vou pegar o de cima, somar com o de baixo e colocar sobre o de cima. Olha que interessante. Então vem cá, vou fazer a regra que eu fiz aqui, ó. Pegar o de cima, somar com o de baixo e dividir pelo de cima. Olha que interessante. Então perceba que eu usei uma receita de bolo aqui. Pego o de cima, peguei o de cima, somei com o de baixo e dividi pelo de cima. Vamos fazer a mesma coisa do lado de lá? Vamos. Pego o de cima, somei com o de baixo e dividi pelo de cima. Isso também é uma proporção, professor? É. Porque tudo que você faz do lado de cá é igualdade. Se você fizer do lado de lá,
está valendo. Como é que você resolveria isso aqui? Multiplicando cruzado do mesmo jeito, beleza? Vamos pegar um exemplo aqui top para a gente ver como é que emprega essa questão de razão e de proporção? Vem comigo, olha só. Sabe-se que a idade de Carlos é o triplo da idade de Kika. Qual a idade de Kika se Carlos tem 72 anos? Olha, estou te ensinando a ler um texto português em português e transformá-lo para uma linguagem matemática. Isso é interpretação de problema para te ajudar a resolver equações no futuro. Vem comigo. Sabes que, olha, pergunta que eu te faço. Falou que a idade de Carlos é igual à idade de Kika? Não. Falou que a idade de Carlos é o triplo da idade de Kika. Vem comigo, no texto. O que significa a palavra triplo num texto matemático? Quer dizer que você está pegando o valor e multiplicando por 3. Triplo. É 3, meu querido, minha querida. Vem comigo. Então, se a idade de Carlos é o triplo da idade de Kika, então posso falar que C é igual a 3K. Não é verdade? Show de bola? Beleza, vem comigo então. Aí falou assim, ó, qual a idade de Kika se Carlos tem 72 anos? Olha que interessante. Se eu tenho que a idade de Carlos é 72 anos, né? Então eu posso dizer que 72 é igual a 3K, que é o mesmo que dizer, se eu fizer ao contrário aqui, né? Trocando de sinal ao mesmo tempo, 3K é igual a 72, logo K é igual a 72, passo o 3 para lá dividindo, nós chegamos a 24 anos. Então quer dizer que a nossa amiga Kika, ela tem 24 anos, tudo bem? Esse é um caminho. Vamos pensar por outro caminho agora, pelo caminho usando a proporção que nós falamos aqui, né? Perceba, se eu estou falando que Carlos, a idade de Carlos é o triplo da idade de Kika, então eu posso escrever assim também, ó. Se eu pegar a idade de Carlos e dividir pela idade de Kika, vai dar na proporção 3. Mas isso aqui também é a mesma coisa de 3 para 1, que é o quê? Olha, a idade de Carlos, como é que se lê isso aqui? A idade de Carlos está para 3, assim como a idade de Kika está para 1, tá? Aí falou que qual a idade de Kika se a idade de Carlos é 72, aí fica fácil. No lugar de C eu vou colocar 72, olha como é que vai ficar. 72 sobre K é igual a 3 sobre 1. Legal, né? Se eu multiplicar isso aqui cruzado, sempre a letra primeiro, vai ficar assim, ó. 3K é igual a 72 vezes 1. A gente sabe que é 72. Afinal das contas, nós estamos vendo que K é igual a 72 dividido por 3. O 3 passa lá dividindo. Que vai dar o mesmo valor que nós encontramos acima, que é 24 anos. Interessante, né? São dois caminhos diferentes e que chegam no mesmo resultado, que é a razão e a proporção. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima. Valeu!